Olá, seja bem-vindo aqui a mais uma aula no nosso canal. E hoje a gente vai trazer esse tema aqui, análise crítica. O segredo por trás das reuniões mais eficazes. Então, quero começar aqui perguntando para você o que acontece na reunião de análise crítica da sua empresa. O que você me diria se eu te perguntasse isso aqui agora? E aí? Na maioria das vezes, tá? O que ouvimos muito aqui, eu e a Ana, Ana, Fê, é aquela reunião que a gente faz todo ano para cumprir lá o requisito da ISO. E aí que começa o problema, né? A gente precisa ser verdadeira aqui com vocês. A análise crítica, gente, é uma das ferramentas mais poderosas do sistema de gestão, mas infelizmente também é uma das mais subestimadas, ou seja, o pessoal não dá valor a esse tema que é tão importante. Então vamos lá, antes da gente começar a falar aqui sobre essa aula, sobre esse tema, eu sou a Fernanda, ela é a Ana, nós somos especialistas aí em sistema de gestão integrado e auditorias e trazemos aqui no nosso canal muito conteúdo direto ao ponto e prático para você já aplicar e ser um profissional aí de referência, ou se você é também consultor ou consultora. Sem muito blá blá blá, a gente não gosta de ficar aqui contextualizando, a gente traz mesmo o que você já consegue aplicar no seu dia. Então aproveita e se inscreve aqui no nosso canal, deixa já seu like para mais profissionais aí do sistema de gestão integrado, qualidade, meio ambiente ou segurança do trabalho também receber essa aula, tá? Que ajuda aí a entregar esses conteúdos para os profissionais como a gente. E ativem aí o sininho, mas só se você tiver inscrito você vai receber aí a notificação de todo o conteúdo novo que a gente coloca aqui e que a gente faz isso toda semana. Combinado? Então vamos lá. Qual é o nosso objetivo aqui hoje, tá? A gente quer mostrar como transformar essa reunião aí de análise crítica em uma ferramenta real de decisão e desempenho. Então vamos lá, tá? O que as normas realmente pedem, tá, gente? As normas ISO 9001, que é o Sistema de Gestão da Qualidade, 14001, que é Sistema de Gestão Ambiental, e 45001, que é Saúde e Segurança Ocupacional, elas são muito claras sobre o papel da direção. E geralmente vem assim, ó, a alta direção deve analisar criticamente o sistema de gestão XYZ, como esses três que eu trouxe aqui, da organização a intervalos planejados para assegurar sua contínua adequação, suficiência e eficácia. Ou seja, o que isso tudo quer dizer? A alta direção ela precisa analisar o seu sistema de gestão de forma crítica, verificando se ele continua adequado e eficaz e alinhado aí à estratégia da organização. Tá, mas Fernanda e Ana, o que isso significa, tá? Então, significa que durante a análise crítica, a alta direção ela deve verificar aí os resultados das auditorias que aconteceram, o desempenho de processos e indicadores, né, que a organização já tenha definido, a situação das ações corretivas, riscos e oportunidades, qualquer mudança aí no contexto da organização e até mesmo também a adequação de recursos, tá? Tanto recursos financeiros, recursos humanos, tá? E cada norma, gente, ela lista, né? Se você entrar nas normas 9.001, 14.001 e 45.001, ela lista ali quais são as entradas e as saídas necessárias para essa análise crítica da alta direção, tá? O mais importante aqui, que a gente já quer que você grave, é que todos entendam que não é uma reunião de papel só para cumprir tabela ou só para cumprir esse requisito da norma ISO, tá? É uma reunião aí estratégica para você pensar no negócio. E lembre, né, gente, a gente está falando de uma reunião de análise crítica com a alta direção. Então, é sim um momento importante para você ter essas definições, né, tomadas de decisão. Beleza? Então, vamos lá. A frase aqui de impacto que a gente quer que você grave, tá? A análise crítica é o elo entre o sistema de gestão e a estratégia da organização. Beleza? E aí, a gente tem um erro muito comum, né? Porque na prática, o que a gente mais vê é o oposto disso que a Fê falou, né? A gente vê o quê? Reuniões formais, longas, cheias de slide, né? E sem nenhuma decisão nova. Na verdade, é uma exposição de resultados, né? E a análise crítica, gente, ela não é para cumprir requisito. Ela é para gerar reflexão
e direcionamento. Então, o erro mais comum é a gente tratar a análise crítica ali como um checklist, né? Vou pegar as entradas, as saídas, vou fazer uma apresentação com tudo isso e tá tudo certo. Não é isso que a gente traz aqui para vocês, porque a análise crítica, ela não é uma revisão, ela é um momento de tomada de decisão. Ou seja, se a análise crítica termina e nada muda, ela foi só ali uma reunião checklist, uma reunião de conformidade, né? E não, de fato, uma análise crítica, que é o nome, inclusive, dela aí, beleza? E aí, eu sei que você já deve estar se perguntando, aí pensando, né? Já entendi, Ana Fernanda, eu preciso transformar a minha análise crítica aqui, tá? Mas como que eu consigo fazer isso? Pelo amor de Deus, me digam aqui o que eu preciso fazer, né? Agora a gente vai ao ponto, né? Como que transforma essa reunião em um momento de gestão estratégica de verdade? É sobre isso que a gente vai falar agora aqui com vocês, beleza? E a gente gosta de trazer aqui em etapas. Então, a gente dividiu em 3 etapas. Qual é a etapa número 1? A preparação dessa análise crítica. Então, tudo começa aí antes da reunião de análise crítica. Então, a equipe de SGI, ou o profissional que atua aí na qualidade, ou meio ambiente, ou segurança do trabalho, precisa montar aí um resumo claro, visual e estratégico com base em fatos. Ou seja, precisa realmente se preparar para essa reunião de análise crítica, tá? E quais são as nossas orientações aqui? Nada, olha aqui, primeira coisa aqui que a gente coloca, nada de relatórios de 40 páginas, porque fica chato, essa aqui é a verdade, e ninguém presta atenção. Então, ao invés disso, o que a gente fala, né? Leve gráficos, tendências, insights, uma orientação é fazer isso de forma visual, mostrando o que está indo bem, o que está piorando, e o porquê, tá, gente? Isso é muito importante, porque muitas das vezes a gente vê aí, né, profissionais de SGI preparando aí, né, se preparando nessa etapa que a gente trouxe aqui, mas só traz o resultado, não se prepara do porquê que aquilo dali, ou seja, já entende o resultado, né, já faz uma análise daqueles resultados que você está levando ali para análise crítica. Isso ajuda muito a direção já a tomar as decisões e não só ouvir ali os números, né? Não ter só uma reunião ali de informação, e sim de tomada de decisão. Mas a gente ainda está na etapa 1. Então, vamos para as outras etapas aqui. Vamos aqui para a segunda etapa, que é a etapa de condução, ou seja, é o que acontece durante a reunião. E qual é o foco, tá? O foco aí dessa condução precisa estar nas causas e nas decisões. Então, lembra que a gente falou, né? Análise crítica, ela precisa ter tomada de decisões. E aí, quais são essas perguntas para gerarem reflexão aí na hora de você conduzir esse processo, tá? Então, você pode perguntar, né? O que a gente aprendeu com as auditorias internas nesse ciclo, né? O que os indicadores estão mostrando sobre o desempenho real? Tem algum risco que a gente esteja ignorando? Então, você pode fazer essas perguntas, inclusive, durante a condução da sua análise crítica. Então, você mostra aquele resultado e faz a pergunta para os gestores, né? O segredo é você envolver ali a alta direção para que ela responda, para que ela traga essas respostas e tenha essas reflexões e participe dessa conversa, porque uma análise crítica eficaz é aquela em que a direção participa da conversa, não só assina a ata, né? Nada pior do que você só fazer a alta direção assinar a ata. Ela precisa estar envolvida naquele processo. E aqui estão perguntas para você gerar essa conversa aí durante esse processo. Combinado? Então, vamos aqui para a terceira etapa, que é o fechamento dessa análise crítica, tá? Essa terceira etapa é importante porque toda análise crítica, ela precisa ter o quê? Terminar com clareza e, mais do que isso, né, gente, os próximos passos. Não adianta, como a gente já falou aqui, ser uma reunião ali só de exposição de dados e fatos, tá? Então, o que a gente recomenda aqui, tá? Que façam aí perguntas que gerem essa clareza. Então, quais seriam essas perguntas? Quais decisões foram tomadas diante de tudo aquilo que foi apresentado, aquelas entradas ali daquela norma, enfim, da análise crítica? Quem
vai fazer o quê? Ou seja, quais são os responsáveis, né, papéis responsáveis para determinadas entradas ali, e também, gente, qual o prazo e qual o impacto esperado. Ou seja, a gente já está definindo aí as saídas dessa reunião de análise crítica. Sem isso, gente, tudo que foi discutido ali nessa reunião de análise crítica se perde. E o que acontece com o sistema de gestão, seja ele integrado, seja só da qualidade, meio ambiente ou segurança? Não evolui. Ele só está cumprindo tabela, como a gente falou aqui, né? Está fazendo aquela análise crítica só por fazer, porque faz parte da norma, tá? E aí, por que tudo isso, né? Porque o valor real aí da análise crítica está nas decisões que ela gera. Então, se a análise crítica não gera decisões, ela perde totalmente aí o seu valor, beleza? Então, orientações aqui para que você tenha essa análise crítica de forma estratégica, né? Que a gente já falou e vamos dar uma incrementada aqui, tá? Então, se você quer deixar a sua análise crítica mais estratégica, 5 boas práticas simples que fazem essa diferença. Primeira delas, mostre tendências, não números soltos. Ah, eu tive X observações, X não conformidades, eu tive... O meu resultado foi tantas reclamações. Tá, mas está aumentando, está diminuindo? Qual é a minha tendência no decorrer? Eu estou melhorando, eu estou piorando? E aí, a partir do eu estou melhorando ou piorando, o que, que eu posso fazer? Se eu estou melhorando, para continuar melhorando, se eu estou piorando, para melhorar, né? Então, você começa a ter resultados a partir disso. Segundo, traga a voz das partes interessadas, ou seja, reclamações, percepções, aprendizados, pesquisas, tudo que você tiver de comunicações externas, internas, traga para dentro da análise crítica com ali ênfase naquilo que você analisou, né? Então, em reclamações que sejam relevantes, aquelas que forem mais relevantes, que tragam aí uma reflexão e uma tomada de decisão importante, traz isso, traz essa voz para dentro do processo, tá? Terceiro ponto, conecte os resultados à estratégia da empresa. Então, gente, não é para ficar falando normalês dentro da análise crítica. É para conectar aquilo que você está trazendo ao objetivo estratégico. Então, se vocês têm, se a organização está com um objetivo, enfim, sei lá, de aumentar o faturamento, então você tem lá os resultados, seus indicadores, como é que isso está contribuindo para aquele resultado, para aquela estratégia que a organização está divulgando, está massificando naquele processo, né? Então, conecte isso, é importante. Use a linguagem de negócio na norma, que eu já acabei de falar aqui, né? Então, não dá para ficar, porque o 9.2, porque a gente está aqui na reunião de análise crítica que segue o 9.3 e que não é para a gente fazer isso. Quanto mais linguagem do negócio a gente utilizar, melhor vai ser a minha análise crítica, e melhor ela vai ser percebida pela alta direção como algo de fato relevante para o negócio. Então, é importante a gente trazer essa linguagem para dentro, tá? E a quinta orientação aqui é registre decisões, não apenas constatações, né? Por que isso? A gente precisa colocar lá. Ah, tudo bem, aumentou, diminuiu, melhorou, piorou? Ok, olhando os resultados eu já vi isso. Mas quais são as decisões que foram tomadas a partir desses resultados, né? Qual é o impacto real que eu tenho? Qual é o plano de ação que eu preciso fazer para continuar ou para melhorar aquele processo? Tudo isso precisa estar registrado dentro da sua análise crítica. Porque a direção, ela quer entender o impacto no negócio. E o papel do sistema de gestão é traduzir isso. Então, não acha a alta direção, ela precisa fazer tudo. Eu preciso traduzir para a linguagem para que realmente eu tenha valor nesse processo, combinado? Então, por quê? Porque se a análise crítica ela fala a língua da direção, ela passa a ter valor. E aí a gente começa a não ter tanta dificuldade para ter o agendamento lá com a direção, que a gente também sabe que isso é uma questão, né? Então, meu Deus, eu tenho que ficar lá, enfim, tem que dedicar um tempo aqui para isso, só para cumprir a tabela? Não, se ela começa a ter valor, a direção começa a achar aquilo importante e ter resultados a partir daquilo, beleza?
E aí, dito tudo isso, a gente coloca aqui um slide com modelo simples e prático da pauta da análise crítica, né? O que eu falei lá no início aqui dessa aula. Então, o que a gente está sugerindo aqui para você? É que além do tópico em si, que precisa ser discutido dentro da análise crítica, você pense no objetivo da discussão daquele tópico, porque isso ajuda muito a equipe e a alta direção a manter ali o foco no que importa e dar direção clara sobre o que precisa ser decidido. Deu para entender? Então vamos lá, tá? O que a gente falou logo no início ali. Quando a gente fala de resultados de auditoria, que é um tópico, né, de entrada aí da análise crítica, qual é o objetivo? É a gente identificar aprendizados e riscos. Quando a gente fala de indicadores de desempenho, é analisar, não é ter só o resultado do indicador e ver se ele está acima ou abaixo da meta, né, do resultado ali que se espera. É analisar tendências e desvios. Não é só trazer o resultado, né? Dar luz ali ao resultado do indicador. Outro tópico, situação de ações corretivas, ou seja, qual é o objetivo? Avaliar a eficácia dessas ações, tá? E não é só ver a ação corretiva está concluída. Será que de fato foi eficaz? Então, esse é o objetivo principal. Mudanças no contexto, não é só, então tá, deixa eu atualizar lá meu procedimento ou minha informação documentada, em que eu tenho ali o contexto, alguma mudança, vou preencher lá o meu formulário. Não, qual é o objetivo disso? É antecipar riscos e oportunidades dentro aí da minha organização. Outro tópico, recursos e necessidades. Qual é o objetivo? Decidir a alocação e priorizar, gente. A gente sabe que a gente não vai ter tudo que se precisa ter, mas você ali, nesse momento que você está na análise crítica, você define sim onde alocar e qual é a prioridade daquele momento, tá? Outro tópico, decisões e encaminhamentos, ou seja, o objetivo aqui é registrar responsáveis e prazos. Lembra que a gente falou lá que é importante, né, trazer clareza e os próximos passos dessa análise crítica, que é por isso que a gente registra quais são os responsáveis e prazos para que aquela decisão ali aconteça, tá? Então a gente colocou alguns itens aqui, mas é claro que você precisa adaptar aí de acordo com a norma que você tem implementada, né, seja as 3 normas ou uma ou duas delas, e as entradas e as saídas listadas em cada uma dessas normas, tá? Porque a própria norma ISO traz essas entradas e saídas. Combinado? Ana, eu acho que você está no mudo, tá? Tira o mudo aí da sua. E com isso, a gente consegue sair de uma reunião formal para uma reunião estratégica, porque a análise crítica é o momento em que o sistema de gestão mostra o seu valor real, que é o momento que a gente está ali com a alta direção, né? É ali que o discurso vira decisão, a conformidade vira resultado, né? Então, da próxima vez que você for preparar uma análise crítica, essa reunião, lembre-se que a direção, ela não precisa de mais dados, tá? Isso até eles recebem bastante, né? Elas precisam de interpretação, contexto e decisão. Então, você vai lá com um objetivo. O que eu tenho que decidir? O que eu preciso deles para eu decidir? Né? Então, vá com esses objetivos e tenha isso muito claro para você. E interprete esses contextos, demonstre o contexto para eles, que é muito importante, tá? Aí, Ana, deixa eu até fazer uma observação aqui. Muitas das vezes pode acontecer de você não ter uma tomada de decisão naquela reunião de análise crítica, mas nem por isso você vai deixar de colocar responsáveis e prazos para que seja tomada uma decisão em relação àquele assunto que não foi conseguido tomar na reunião de análise crítica. Mas percebem que, tá, isso aqui a gente não conseguiu tomar decisão, mas vamos fazer uma reunião específica para tratar desse assunto, nem que isso seja registrado e, de fato, aconteça a posterior, tá? E aí, se você quer dominar todos esses requisitos da norma ISO 9001, 14001 e 45001 de forma estratégica e trazendo, de fato, resultado para a organização, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo o link do SGI Pro, que é o nosso treinamento sobre sistema de gestão integrado, que traz, de fato, valor e resultado aí para a organização. Combinado? E se você curtiu esse conteúdo, gostou, deixa o seu comentário aqui embaixo, conta pra gente o que você mais gostou aqui dessa aula, tá? Curte, compartilha com quem também precisa receber esse tipo de conteúdo, tá? E diz pra gente qual é o próximo conteúdo que você gostaria de ver aqui no nosso canal, tá? Não esquece de se inscrever no canal,
deixar o seu like, ativar o sininho para receber cada vez mais conteúdos aqui como esse. Ou entrar para o SGI Pro, né? A gente te espera lá também. Encontra dentro da SGI Pro ou em uma próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.